Vamos lá, quarto ano, continuando o nosso dia agora com geografia. Vamos pegar nossa apostila, nós paramos na página 170, agora nós vamos falar da página 171, tá bom? Então, a página 171 e 172, nós temos ainda a finalização do conteúdo e depois a gente vai entrar na 173 num novo conteúdo sobre paisagens, tá bom? Então, vamos lá. Problemas ambientais no campo, página 171. A zona rural tem seus próprios problemas ambientais. O desgaste do solo, em razão da produção excessiva e contaminação da água, são alguns deles. Quando os grandes fazendeiros exploram demais determinada porção de terra sem respeitar os ciclos da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a produzir, há um grande desgaste do solo. Essa terra que antes era fértil passa a não produzir mais como antes. Isso é muito comum nas terras ocupadas com plantações de cana-de-açúcar, isso é, os canaviais. Aqui pertinho de casa, pertinho de Mogi Guaçu, ali em sentido Itapira, nós temos os canaviais aqui também, né? Eu moro bem pertinho do canavial. E ali, o que acontece? Eles plantam, a plantação cresce, eles colhem, queimam o que sobram, vão destruindo o solo vai ficando cansado, vai ficando, né, desgastado. E com isso, eles acabam destruindo o solo não serve mais para plantar depois, demora muito, tem que respeitar o ciclo da natureza, né, de voltar a produzir novamente. Isso está explicando sobre alguns problemas ambientais, tá bom? Aqui na 172 nós não vamos fazer, que é sobre os usos dos agrotóxicos, porque a professora já explicou um pouquinho sobre eles, e ele não é conteúdo, então a gente não vai chegar neles de novo, tá bom? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Vamos para 173, paisagens rurais e urbanas. Paisagens é tudo aquilo que a gente vê, né? Como é o local. Então, se a gente tirar uma foto, a gente vai tirando uma foto da paisagem, tá bom? Paisagens rurais. Nas paisagens rurais predominam plantações, criações de animais, exploração de recursos da natureza, minérios, vegetais e animais. Então, a gente, nas paisagens rurais, a gente vê isso, né? Essas paisagens foram modificadas, ou seja, o ser humano utilizou seus conhecimentos, técnicas e instrumentos para adaptar o lugar às suas necessidades, seja para comer, beber e vestir-se, seja para viajar e comunicar-se cada vez mais rapidamente. Então, se a gente olhasse essa paisagem muito antigamente, onde só tinha natureza, o ser humano modificou muita coisa aqui, né? Uma casa não existe na natureza, né? A criação, as cercas das criações de animais não existem na natureza. Então, o homem modificou muita coisa aqui. Agora, vamos ver um pouquinho sobre as paisagens urbanas. Nas paisagens urbanas, predominam indústrias, comércios e a prestação de serviços, muitas vezes especializados. No meio urbano, a paisagem é intensamente modificada pelo ser humano e há poucos elementos naturais não modificados. Então, na paisagem rural, tem pouca modificação do ser humano, você ainda percebe muita natureza. Na paisagem urbana, tem tanta modificação do ser humano que a gente não percebe quase nada de natureza, né? Nas cidades, página 174. Nas cidades, grande parte da população mora distante dos bairros centrais ou centros comerciais e industriais, onde os empregos estão concentrados. E gasta muito tempo para chegar da moradia até o local do trabalho. Então, o pessoal precisa de ônibus, de carro, de transporte, porque eles moram longe do lugar onde trabalham muitas vezes, né? Isso se deve tanto ao aumento da densidade demográfica, quanto ao fato de que várias pessoas não têm recursos para comprar ou alugar uma moradia no bairro onde trabalham, porque nos bairros industriais e comerciais é muito mais caro o aluguel e o valor das casas, então as pessoas vão morar mais longe e têm mais dificuldade de chegar no trabalho. Isso se deve também pela densidade demográfica. A densidade demográfica é a relação entre o número de habitantes e a área do lugar. Então, às vezes, o lugar é muito pequeno e tem muita gente já morando lá, né? Para facilitar o deslocamento da população e de mercadorias, são construídas pontes, viadutos, grandes avenidas, além de investimentos no setor de transporte, como ônibus, trem e metrô, para poder carregar várias pessoas de uma vez só, né? Para chegar nos seus trabalhos. Aqui a gente tem uma foto de Teresina, no Piauí. A gente já teve uma
foto de uma paisagem rural e agora uma foto de uma paisagem urbana, tá? Atividades. Quais são as principais diferenças entre a paisagem urbana e a paisagem rural? Então, aqui você vai escrever tudo que você percebeu de diferente de uma paisagem para outra. Tem muitas diferenças, tá? 2. Localize no diagrama as atividades predominantes praticadas na zona rural, circuladas de lápis azul, e 2 predominantes na prática urbana, circuladas de lápis vermelho. Então, são 2 de cada, tá bom? São 4 palavras. 2 atividades da zona rural, circuladas de azul, 2 atividades da zona urbana, circuladas de vermelho. 3. Desenhe uma folha de papel à parte, uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Essa número 3 nós não vamos fazer, porque a professora já deu essa atividade em sala. Lembra que a professora deu uma folhinha para desenhar a atividade, a paisagem rural e a paisagem urbana? Então, a gente não vai fazer essa de novo, a gente já fez, tá bom? Paisagens preservadas. O ser humano tem alterado cada vez mais as paisagens naturais. Com isso, muitos locais estão sendo destruídos e modificados. Essas ações ameaçam a fauna e flora locais. A fauna são os animais e a flora são as plantas do local, tá bom? Então, o ser humano modificou tanto que está sumindo, né? Para evitar que locais ainda não transformados sejam destruídos ou alterados, os governos criaram as áreas de preservação. Nelas é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza. A grande maioria dessas áreas se destina ao turismo e realização de pesquisas científicas. Então, o que eles fazem? Eles fecham uma grande área de uma maneira que ninguém possa modificar nada ali para poder preservar a natureza daquele lugar, tá? Página 176. Há ainda pessoas que vivem em algumas dessas áreas, porém elas só podem desenvolver atividades permitidas pelos órgãos ambientais. Órgãos ambientais é a polícia que manda lá no meio ambiente. Para que não haja alterações que destruam o meio ambiente, existem várias áreas dessas espalhadas pelo Brasil. Então, olha aí o mapa do Brasil. E a gente tem aí as arvorezinhas coloridas, dependendo do tamanho de cada local. Então, a gente tem várias áreas. Mesmo assim, ainda é insuficiente para o Brasil, mas tem bastante locais ainda preservados, tá bom? Interdependência entre o campo e a cidade. Estudamos que na zona urbana e na zona rural são realizadas atividades bem diferentes, né? No campo é feita a retirada do minério de ferro, que é levado para as indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Essas indústrias têm na cidade. Elas o transformam em aço para a construção de carros, tratores, colheitadeiras, ônibus e outros. Esses produtos são comercializados tanto na cidade quanto no campo. Dessa forma, percebemos que o campo e a cidade são interdependentes, ou seja, dependem um do outro. Um colhe, o outro produz, o outro fabrica e o campo precisa de volta dos materiais fabricados. Então, um depende do outro, tá bom? Apesar das atividades serem diferentes. O campo precisa da cidade para ter, por exemplo, máquinas, ferramentas, adubos, pesticidas, etc. E a cidade precisa do campo para obter diversas matérias-primas para as indústrias. Atividades, última página 177, tá? Última página de hoje. Ligue corretamente as duas colunas, o que tem nas indústrias e o que tem nas fazendas, tá bom? 2. Desembaralhe as letras e descubra o nome que se dá às áreas criadas pelo governo para evitar a degradação feita pelo ser humano. Então, aquelas áreas protegidas têm um nome, né? Qual que é o nome? Já está grifado lá no texto, já está bem mais escuro lá no texto, mas aqui vocês separando as letras, vocês conseguem organizar as letras e formar as palavras, tá bom? 3. Observe o mapa, aquele mapinha que tem as arvorezinhas, e responda as questões. Onde está localizada a maior parte das áreas de proteção ambiental? Onde tem maior, tá bom? Então, olha lá no tamanho na legenda. Que tipo de áreas de preservação estão representadas no mapa? Então, lá também está escrito no mapa quais são os tipos de áreas de preservação. Parques nacionais, reservas biológicas, tananana. Observe no mapa o estado que você mora e escreva quais tipos de unidades de conservação existem nele. Então, no nosso estado, São Paulo, tá? Quais são
quais são os locais de preservação que existem em São Paulo que estão lá no mapa, tá bom? Gente, bom descanso para vocês. 4 dias em casa, que delícia, né? Qualquer coisa chama pro, estou à disposição de vocês, viu? Um beijo. Até segunda-feira.